Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Voz Podcast, né? E hoje vamos falar um pouco sobre o nosso segmento fitness com um convidado muito especial, né? Mas antes eu quero falar do grupo, né? Nós temos um grupo um grupo específico para atendimento à gestão fitness. E vamos deixar bem claro para vocês aqui o que é a evolução do fitness dentro do nosso segmento no estado de Goiás. E para onde que está indo e que direcionamento você está tomando. Então eu quero apresentar para vocês aqui um pessoal muito especial, já faz parte conosco aqui em algumas parcerias, né, dentro da nossa parte de móveis e climatização. Nós vamos falar um pouco dessa parceria aqui também junto com vocês. Quero apresentar para vocês, dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo Rafael, nossa amiga Larissa, que são investidores da franquia Skyfit, né, e estão indo para a 4ª unidade agora, com previsão de inauguração para os próximos 2-3 meses aí. Então, pessoal, Rafael, seja muito bem-vindo ao Voz Podcast. Larissa, muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar compartilhando conhecimento nessa manhã, né? Estamos aqui também representando a parte de climatização nossa também, a Fabiana, né, Fabiana? Obrigada, que é o parceiro exclusivo aqui da Skyfit. Então, a gente vai falar um pouco com vocês, pessoal, sobre o fitness, né, o crescimento do fitness, a evolução e como que esse direcionamento está tendo e como que as pessoas estão vindo para o fitness e qual que é a perspectiva e a visão de negócio deles. Então, Rafael, muito bem-vindo, meu amigo, nesse bate-papo nosso pela manhã. Eu acho que vai ser bacana passar um pouco do conhecimento, dessa vivência de vocês. Eu acho que você não tem experiência de longo prazo, né, no fitness, você vem de outro segmento. Fala um pouco para nós. Quem é o Rafael, como que o Rafael entrou no segmento fitness e logo em seguida a gente quer ouvir um pouco da Larissa também. Fala, Junão, beleza? Satisfação estar aqui com vocês, presente com essa parceria nossa, né? Na verdade tem 1 ano e meio que a gente está aí nesse mercado fitness aí, né? Legal. Eu venho do mercado imobiliário, né? Eu sou especialista da Opus, ainda sou especialista da Opus Construtora, e é um ramo que eu já sempre cogitei estar presente, né? E estou bem satisfeito com isso. A franquia ela vem com uma pegada bem interessante, com uma metodologia de trabalho bem interessante, e a gente está bem satisfeito. Que legal, cara, bacana. E desses prazos, nesse primeiro intervalo seu da primeira unidade para a segunda, nasceu ao mesmo tempo ou veio com um prazo de diferença uma da outra? Não, veio com um prazo de diferença. A princípio a gente tinha um interesse já de outras unidades, mas primeiro a gente deu uma estabilizada ali na primeira unidade, né? E aí logo a gente teve uns amigos aí que interessou também com relação ao que acreditou no projeto. Que acreditou no projeto. Que legal. E entrou junto com a gente. Que bacana. Rafael, e conta um pouquinho pra gente, como que foi esse despertar do ramo imobiliário para, de repente, o segmento fitness? O que chamou sua atenção? Opa, agora é isso que eu quero fazer, eu quero conhecer um pouquinho isso melhor. Como que foi? Sim, conta um pouquinho pra gente. É um ramo, na verdade, que eu acredito bastante, né? Sempre acreditei bastante nesse ramo. Hoje, se você for olhar, chega a ser engraçado, na verdade, porque hoje, se eu não me engano, o mercado fitness hoje, com relação a cuidado da saúde, ele cresceu em torno de 10%. Praticante, na verdade, né? O praticante de atividade física hoje é cerca de 10% da população. Isso é porque cresceu, é muito pouco se a gente for olhar. 10% só da população pratica 220 milhões de habitantes, né? Então, assim, eu acho que da pandemia para cá deu um boom, na verdade. Eu que acho ainda, ainda é baixo, muito né? baixo. Então, assim, eu acho que o pessoal meio que a pandemia fomentou esse interesse do pessoal em cuidar um pouquinho mais da saúde, né? E aí eu acredito que o mercado fitness, qualquer área com relação a cuidar da saúde, ela deu uma subida muito grande com relação a isso. Tinha muito aquela questão cultural, assim, de pensar que atividade física era para ficar com o corpo bombadão, bonito. Sim. Isso, na pandemia, trouxe, na verdade, uma necessidade. Uma realidade, foi um choque de realidade no pessoal. Despertar. Eu também eu penso da mesma forma. Foi um despertar. Opa, peraí. Porque tanto que as pessoas que estavam com condicionamento melhor conseguiu passar, né, por todo aquele cenário com menos que nós dificuldade, vivemos, né? Com menos dificuldade. A Larissa mesmo talvez vai ter até mais propriedade para falar do que eu, né? Ela é da área da saúde, na parte médica e tudo mais, então ela sabe que hoje, se a gente for olhar mesmo com relação ao cuidado da saúde, qualquer médico que você vai, gente, hoje ele vai passar para você, se for tratamento ou prevenção, é o quê? É justamente o cuidado com a saúde e a atividade física. Então, por que o pessoal não faz? 10% só da população não faz? Pouco. Verdade. Então, se a gente for olhar, ainda é muito baixo. E se nós pensarmos, daqui a pouquinho a gente está com uma população idosa e doente. Sim. E doente. Sim. Então, essa conscientização é para ontem mesmo. As pessoas precisam entender que
é sobre saúde que nós estamos falando, né? Quando você para pensar, a gente fazendo uma análise assim, hoje em dia a gente vende doença. Porque se você parar para olhar, observar, a gente tem muito mais farmácia do que a academia. Verdade. E olha que a academia tá no boom, no auge. Sim. Mas a gente ainda vende muito mais doença do que saúde. E é isso que a gente quer propor, o contrário. E vamos lá. Larissa. Quem é a Larissa? Como que a Larissa fez essa parceria? O que fez os olhos da Larissa brilhar? Porque, além da Larissa, tem o André, né? Não pôde estar conosco aqui, né? No evento, no bate-papo. Mas, Larissa, o que foi que fez você tomar a decisão de entrar para o segmento fitness e juntamente com ao seu lado, que é voltado para a saúde, né? Essa parte de ginecologista, se eu não me engano, né? Isso. Fala para nós um pouco dessa experiência, o que você está vendo e o que você percebe do nosso segmento hoje. Então, antes de ser ginecologista, eu sou médica, né? Então, generalista. E enquanto médico, eu acho que todos nós temos a obrigação de justamente vender saúde. Legal. E um dos pontos que a gente usa, um dos tripés que a gente usa para vender a saúde é justamente o exercício físico, boas práticas. E surgiu a oportunidade junto com o Rafa. O Rafa, na verdade, assim, nossa amizade surgiu porque ele vendeu um apartamento para nós. E aí a gente ficou muito amigo, passei a ser médica da esposa dele. Ele abriu a primeira, surgiu a oportunidade da gente. Ele chamou a gente para entrar na primeira, só que a gente tinha acabado de montar a nossa clínica. A gente falou: não tem como agora, a gente está sem recurso. Mas se surgir a oportunidade de próximas, a gente vai nas próximas. E aí falou: acho que vai dar certo, mas algumas, vamos. A gente falou: não, então agora é a hora. Então foi justamente pela visão que a gente tem de querer vender saúde. Legal. Porque a gente sabe que, igual eu falo para toda paciente minha, na minha anamnese você faz exercício físico? Você tem acompanhamento? Como que é a sua alimentação? Porque, ainda mais eu, enquanto gineco, a gente sabe que 40 minutos diário de exercício físico para a mulher impacta muito na vida dela a longo prazo. Pensando justamente em osteoporose, pensando em construção de massa muscular. Então, quando o Rafa chamou eu e o André para fazer parte dele, junto com a Lu, em abrir essas novas academias, foi a oportunidade que a gente viu de realmente ajudar como um todo, até a população toda, né? Fomentar, né, essa Sim. parte da atividade física. E a gente sabe que ela é muito escassa ainda no nosso país, né? Comparado com outros países aí, a gente está bem atrás. Ganhamos em números de academia, né, no segmento fit. Hoje, se não me engano, somos o segundo maior mercado em quantidade, né? Só perdemos para os Estados Unidos. Mas em termos ainda de faturamento, a gente está bem além ainda do que pode ser alcançado. Uhum. Mas e hoje, você dentro da prática de atividade física, no meio fitness, como que você olha e o que você fala dos números? É bacana, é legal, é um investimento que você não se arrepende? O que você fala hoje? E da própria SkyFit? O que você leva para o mercado? Então, a minha Sky, né, a nossa Sky, tem muito pouco tempo. Sim. Mas, assim, eu confesso que eu estou muito feliz com os números, com a quantidade de alunos. Estou feliz com o pessoal que abraçou a causa de querer malhar, de querer treinar. Foi quando a gente faz a estatística de quantos alunos a gente começou para quantos alunos a gente tem hoje, que a gente inaugurou em março, né? A gente continua com um número muito bacana de alunos. Então, a gente vê que a preocupação da população mesmo em se movimentar, em treinar, por mais que às vezes a pessoa fale, não gosto de fazer musculação, mas a gente consegue oferecer outras modalidades na academia. Então, a gente consegue colocar dança, a gente consegue colocar pilates, as aulas coletivas. Então, isso é muito bom. E a gente tem visto que a galera tem aderido bastante ao segmento. Que legal. Rafael, conta pra gente um pouquinho. Você abriu a primeira unidade há 1 ano e meio, que você falou, né? Uhum. Foi no Jardim Nova Era. Jardim Nova Era. Conta pra gente um pouquinho dos desafios eu acredito que sair de um segmento, é claro que você deve ter feito todo um levantamento ali, mas nós bem sabemos que quando você migra para um segmento desconhecido, existem alguns desafios que a gente só descobre eles na prática, vivendo ele ali, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência da primeira unidade, os desafios que você enfrentou nesse despertar para o segmento fitness aí da primeira unidade. Eu acho que o desafio maior para todo empreendedor, na verdade, é literalmente empreender, né? Então, assim, é o receio do negócio não dar certo, do pessoal aderir ao negócio ou não. Então, é um risco que literalmente você tem. Mas desde o início a gente fez com muito carinho e colocou o coração naquilo ali, de fato. Né? Mas o maior desafio de tudo foi literalmente a obra. Você sabe a obra? A obra. A gente pegou ali um galpão antigo já, né? Então, assim, ele necessitou muito de reforma. Porque então, Goiânia, Aparecida, região, espaço é que é o problema.
Então, você achar um galpão, tá um muito local limitado hoje em dia. com uma metragem boa, é muito difícil. E a questão do próprio layout mesmo, da arquitetura ali, se atende ou não atende, né? O que você precisa para o segmento, né? Mas você falou um negócio que chamou minha atenção. Vocês colocaram o coração. E eu vinha comentando com o Júnior, a gente conversando, e eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer segmento que a gente vai. Eu acredito que desde a área médica, né, a qualquer segmento que você está, quando você humaniza, é diferente, né? A gente vinha conversando sobre isso, então eu acredito que o primeiro contato que nós tivemos, o primeiro contato que a Climatizadores Boar teve foi com o Rafael, depois com Larissa e André, mas o primeiro contato a impressão que realmente, muito zelo, muito cuidado nos detalhes ali, porque antes do negócio, tá lidando com o quê? Com vidas, né? Com vidas. Então, você falou um negócio que eu acho que faz todo sentido mesmo, colocar emoção, como dizer, humanizar esse Inclusive, eu atendimento. utilizo, né, aquilo que eu vendo. Então, eu treino na minha academia. Então, eu quero muito que ela esteja bem. Exatamente. Né? E é uma coisa bacana que hoje em dia a gente está passando por uma transformação no mercado no modo geral, né? Que é a questão das IAs, né? As tecnologias, né? Identidade. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão indo muito pro robotizado, né? O autoatendimento. E eu acho que ainda no Brasil, cara, para alguns segmentos ainda você consegue fazer isso, mas a gente ainda precisa muito ainda do calor humano, o brasileiro gosta muito disso. Sim. E a academia não é diferente, né, cara? E vocês, como vocês estão lidando com essa situação? Rafael, Larissa, dentro das unidades de vocês com relação a essa chegada aí da inteligência artificial? Então, acaba que uma das coisas, antes da gente falar um pouquinho de inteligência artificial, uma das coisas que, por exemplo, quando eu e a Lu, a gente faz entrevista com o pessoal para vir trabalhar conosco, uma das coisas que a gente fala é justamente essa parte da humanização. Que a gente não quer que você dê atenção só para aquele que já sabe treinar, mas a gente quer que você dê atenção principalmente para aquele que nunca treinou, para aquele que está chegando agora, para aquele que você vê que tem mais dificuldade. E o que a gente tem observado é que realmente, graças a Deus, isso tem acontecido. Porque o que a gente ouve lá na academia, né, na Sky da Vila Pedroso, que é a que eu frequento mais, é que, nossa, realmente, que o ambiente de vocês é familiar. Nossa, a gente está muito feliz de estar aqui, é muito aconchegante. E isso acaba que aquece o coração da gente, sim. É muito bom ouvir. Tá no caminho certo, né, Larissa? Tá no caminho certo. Então, assim, eu acho que esse negócio da IA chegando no meio fitness, não sei se vai dar muito certo. Não é uma preocupação, né? Se é algo que vai perdurar e permanecer. É porque eu acho que vai existir, vai, não tem como. Sim, não tem como fugir. Tá muito próximo, é igual caixa de supermercado hoje. Você vai no supermercado. Autoatendimento. De banco, por exemplo, você não tem mais, né? Não. Muitos comércios vão tomar assim espaço de muita gente. Mas eu costumo falar é o seguinte, eu até tive essa conversa essa semana com um dos professores nossos lá. Eu falei, cara, hoje mesmo tem um aplicativo, né, o ChatGPT, que ele monta o treino para você, faz tudo para você, explica a execução do exercício, tudo mais. Eu falei para ele, cara, até nutricional. Isso aí vai tomar muito lugar de vocês, você acredita? Ele, será? Eu falei, não, tenho certeza, mas de gente ruim. De gente ruim. Porque vocês, né, que são bons, que sabem trabalhar, que gostam do que tá fazendo, não vai tomar lugar de vocês, vai ser não. Valorizado. Mas de quem é ruim vai tomar. É verdade. Até porque quando você vai treinar, não é só o treino em si, não é só pegar peso. Você quer, às vezes, conversar com alguém. Na verdade, eu acho que a atividade física, o ambiente da academia, ele tem um quê social ali, né? É um networking. Exatamente, ele é um network ali. Então, se é aquele ambiente frio, igual você falou, você e o aparelho... Eu acho que não perde sentido. Faz sentido. Né? A academia ela acaba virando um consultório de psicólogo, né? Sim. É por isso que nas nossas unidades a gente até procura fazer muitos eventos, assim, com questão do lado empreendedor, para nós, se a gente for olhar, não é tão interessante. Sim. É por questão lucrativa, essas coisas, porque a gente acaba tirando do nosso bolso para realizar alguns eventos, tudo mais. Mas é justamente para aproximar o aluno da gente. Que é mas é a experiência, que a gente criou, né, mesmo para poder estar junto. E essa experiência ela é válida e ela é muito positiva, porque você acaba criando, cara, um ambiente dentro da sua unidade, uma cultura, e você cria o seu grupo, né, de pertencimento. O seu nicho, isso. Você cria o seu grupo de pertencimento, e isso as pessoas sentem muito falta hoje dentro das academias. Por isso que quando a gente fala assim, a rede, eu ouço muito, né? Eu também tenho academias, eu tenho 2 unidades e não é de rede, é própria. Então, tem a particularidade, porque eu estou dentro da minha operação também, participando, então os alunos, né, que é uma parte boa e ao mesmo tempo uma parte ruim, porque o cara acaba pegando seu contato, então alguma coisa ali já, não, vamos falar direto com o proprietário, então você acaba meio que perdendo um pouco da sua liberdade.
mas é algo que a gente sente, cara, dessa aproximação do aluno. Ele se sente bem acolhido, né? Uma metodologia de atendimento. Vocês, por ser rede, em processos metodológicos, como que vocês verem isso baseado dentro da rede? Se vocês têm se é engessado, se não é, se a própria rede dá liberdade para que vocês possam fazer esse tipo de trabalho, se diferenciar de posicionamento de mercado, comparado à rede no geral. Como que vocês veem isso hoje? A gente comprou a ideia da Sky justamente por ser parecido com a nossa. Que é justamente a metodologia de cuidado com relação ao aluno, essa aproximação, né, o aluno. Individualizar, justamente. Então, assim, é justamente essa pegada diferente da Sky que chamou a nossa atenção. Então, assim, a gente está meio que alinhado com o pensamento da rede inteira, acredito. Com relação aos valores e tudo mais. Sim. Legal. Valores acaba que a gente não pode mexer. Mas, por exemplo, surgiu algum problema, podemos passar esse aluno? Beleza, pode. Amanhã ele volta. Então, até uma forma da gente fidelizar o aluno conosco, sim, sabe? Porque sim. se for uma coisa extremamente engessada, não posso, não... Cara, cada um tem um problema diferente. Então, se a gente não conseguir ver as pessoas como problemas diferentes, a gente engessa e a gente não consegue evoluir, né? E eu acredito que até hoje vocês estão com as unidades, 2 unidades operando e tem 2 aí no forno. 2 em obra. 2 em obra. Praticamente. Juntas, né? Que vão sair juntas. Então, e são regiões diferentes, né? Um está na Vila Pedroso e a outra no Jardim Nova Era. Isso. São públicos diferentes, né? São públicos diferentes. E então, quando a gente pensa, se a franquia vem e trava que tem que ser assim, ponto, eu acredito que não funciona, né? Não então, funciona. Que bacana a franquia dar essa liberdade e vocês conseguirem conectar mesmo o pensamento de vocês, a forma de trabalhar com que a franquia vem e chancela isso, né? Opa, é isso mesmo, vocês estão no caminho certo e acho bacana. E agora, vamos falar um pouquinho, Júnior, queria ouvir um pouquinho da Larissa aí, do trabalho junto com o esposo. O André não está aqui, mas queria que ele fizesse presente através das suas palavras aí, qual que é a expectativa do André junto com a Larissa, né? Acho bacana. O André também é médico. Cirurgião torácico. Também é médico. Então a gente está aqui com Rafael, que é corretor cara, e 2 médicos aí que se conectaram, 2 segmentos que se conectaram e tá fazendo a coisa acontecer, tá indo para a 4ª unidade. A gente não podia deixar de parabenizar, né? Com certeza. Rafael falou uma coisa interessantíssima: empreender no Brasil é para poucos, porque tem que ter coragem, né? Então vocês, assim, acho que a palavra de ordem para empreender aqui é coragem, né? Porque depois disso vem resiliência, aí vem uma série de agregados aí para que isso perpetue, né? Então, bacana, parabéns para vocês. O André não está aqui, mas eu gostaria de parabenizar ele também pela a iniciativa como diz o outro, diversificar mesmo, né? Hoje a gente precisa de pessoas que têm essa coragem de geração de empregos, né? Quantas famílias, né? A gente não pode deixar do negócio de vocês, né? Então, e assim, e do acreditar, né? Porque se você fica na sua zona de conforto, não, assim tá bom, pra quê? Vou me arriscar pra quê? Deixa aqui, pra quê, né? Então, e a gente conhece, tem muitas pessoas que caem nessa zona de conforto e não pensa no próximo, né? Quando você vai para um desafio como esse e assume o risco do negócio, você não está pensando só no seu bolso, você está pensando no todo. Porque é o conjunto, né? É o conjunto. Até porque se for pensar no seu bolso a curto Sim, prazo, você não faz nada. Exato, você não faz. Você fica estagnado. Porque no início só vai. Você só vê o seu recurso indo. E não é só recurso financeiro, é tempo, é tudo. Dedicação, é família, é final de semana que você abre mão para estar ali dentro do negócio. Então, parabéns, assim, de coração mesmo, a Bonar, a Fabiana, né, de coração, parabenizo vocês, porque eu estou hoje na linha de frente da Climatizadores Bonar há 19 anos. Então, às vezes eu paro para pensar, cara, eu vou fazer 42, 19, nossa, quase a metade ali, né? Então, quantos desafios, quantas pessoas, quantos Rafael, quantas Larissa, a Fabiana não conheceu ao longo desse percurso, e o coração da gente fica muito feliz quando a gente encontra pessoas que vêm e faz a diferença na vida das pessoas, né? E principalmente no segmento mesmo, pega e fala assim, opa, peraí, eu acredito nisso, né? Eu acredito. Então, parabéns para vocês, as 2 unidades que estão chegando. A gente quer agradecer a parceria, que parceria. Quero que vocês falem um pouquinho agora como que vocês conheceram a Climatizadores Bonar, como que foi a experiência. Alguém falou da Bonar? Como que foi? Conta pra gente, Rafael, Larissa, como que chegou para vocês? A Bonar chegou para nós através de indicação da outra Skyfit, que é da Skyfit do Vila Nova,
que é do proprietário Caê, né? Ah, você já tinha visitado a unidade? Tinha. A gente tem uma parceria muito boa com eles ali, né? E a gente ajudou até eles com relação à unidade deles. Então, muita dúvida que ele tinha, às vezes, recorria a gente. E a gente deu um suporte que foi preciso ali com ele. E aí a gente foi conhecer lá na inauguração e tudo mais, e eu até questionei, cara, ficou muito boa a sua climatização, né? Que legal. Aí, quando a gente foi montar a segunda unidade, eu perguntei para ele. Ele falou, cara, quem fez foi o pessoal da Bom Ar. Aí foi quando eu entrei em contato com você. Interessante, Rafael, quando o Caí entrou em contato comigo, ele já tinha recebido a visita de outras empresas, fazendo a proposta da climatização. E aí eu deixei ele falar, e eu falei, cara, posso te apresentar algo que... Até ele fala isso no testemunhal dele. Eu falei, posso te apresentar algo que o mercado não conhece, de entrega de resultado, de aplicabilidade. Ele falou assim, Fabiana, vamos lá. E aí eu lembro que eu cheguei, apresentei o projeto para ele, marquei com ele lá na empresa, ele olhou. Porque assim, quando a gente fala de conforto, principalmente pensando em... Uma coisa é conforto para armazenamento, para atender uma norma, outra coisa é conforto humano, né? A gente precisa se atentar para algumas coisas que eu acho que o mercado estava deixando ali, sabe? Uma coisa é o climatizar um atacarejo, a gente atende esse segmento. Outra coisa é a academia. Cada ambiente, ele requer um projeto diferente. Tem que ser exclusivo, porque são estados diferentes. Eu estou no supermercado, eu estou fazendo compra, eu estou na academia, eu estou diferente, eu estou fazendo atividade física, o calor que está ali. A nossa produção de calor é intensa, nossa parada a gente está produzindo. Agora, imagina em atividade. Movimento, né? Quando eu apresentei o projeto para ele, ele falou assim, não, Fabi, eu vou colocar isso. Já ele estava com o projeto... pronto, né, na cabeça dele. Eu falei, você não faz o seguinte, dá um pulinho aqui na empresa, vamos visitar uma unidade, né? Foi a primeira unidade que ele estava abrindo. Não, então tá. A hora que ele chegou, ele olhou e falou assim, eu lembro que o projeto dele era com 12 equipamentos. Não, minto, 13. Ele falou assim, ele falou para mim que ia colocar 8 na reunião. Eu falei, não, tudo bem, né? A minha missão é apresentar o que você precisa. A decisão é sua. Você é livre para falar, não, a minha expectativa é isso. Aí eu levei para visitar a unidade de um cliente meu, próximo lá da nossa fábrica. Ele entrou, olhou, falou assim, Fabi, pode manter, as 12. Então, ele comprou a ideia e conseguiu o resultado que você pôde perceber lá na unidade, né? Então, assim, a gente fica com a sensação de dever cumprido quando você executa um projeto, que alguém chega e fala assim, uau, né? É possível entregar esse resultado com climatizador? É possível. Então, assim, fico feliz pelo seu contato. A gente está para terceira unidade, né? Veio a primeira. E uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, tanto a Bom Ar Climatizadores como a Proloja Móveis, que é do mesmo grupo, né? A Sky de vocês, as 3 unidades agora são cliente Bom Ar e cliente Proloja Móveis, né? E, assim, sempre tem, durante um projeto, uma coisa é o arquiteto vir projetar. A execução sempre tem os ajustes, né? E a diferença é quem vai te orientar nesses ajustes, né? E eu acho que tanto a Climatizadores Bom Ar quanto a Proloja, a gente consegue fazer isso com maestria, né? Hoje, eu queria que você compartilhasse também um pouquinho, além do projeto, né? Queria que você me respondesse se ficou satisfeito. Pode contar. Conta para nós. Não, eu fiquei um pouco insatisfeito porque ficou muito gelado lá dentro. Muito. Começa Porque eu tenho que ir de blusa de frio. Sério? Se eu não estiver malhando e se eu estiver indo só para resolver probleminhas, Que eu fico com frio, bacana, de verdade. bacana, Não olha é... isso. Tanto que todo mundo me vê lá, tipo assim, encolhida e com blusa. Nossa, fico de feliz, verdade. fico E essa feliz. parte da climatização ela é muito importante, né? Principalmente para você, né, Larissa, como médica, né, do meio de saúde, a gente sabe da importância de um ambiente umidificado, né? Ainda Sim. mais para nós aqui no Centro-Oeste, que Nossa. sofre, né? Sim. Ainda mais chegando nesse período agora. Agora, né, a umidade nossa cai drasticamente e isso incomoda e até dificulta fazer atividade. Se você for mesmo seguir a critério, dependendo da umidade, do percentual de umidade, os médicos recomendam você nem fazer prática de atividade física, né? Nem fazer. E dentro de um ambiente hoje de academia climatizado, comparado hoje a climatização que vocês têm com ar-condicionado Eu ia mesmo, fazer esse comentário. o que você tem a dizer então, Rafael, com relação a isso, cara? E mais ainda você sendo praticante de atividade física, cara, dentro dos eu seus tinha um ambientes. pouquinho de preconceito com relação ao A climatizador. comparação, né? Porque quando você fala climatizador, ar-condicionado, parece que o ar-condicionado ele é mais luxuoso, sei lá, alguma coisa do Sim, tipo. tem aquela... Mas não, eu acredito Não deixa que a desejar. o ambiente, a temperatura, ela fica agradável da mesma forma. E se você for olhar um pouquinho, que eu fui procurar saber um pouco, o climatizador é muito mais saudável do que o próprio ar-condicionado. Em todos os sentidos que você pensar. Umidificação. Porque a renovação de ar que o climatizador faz, o ar-condicionado não, ele faz. mantém aquele ar ali rodando ali E dentro. Ele não interessante. circula, né? Não Não. faz a Não circula, renovação não faz do ar, renovação, né? justamente.
Até mesmo na pandemia, parece que as primeiras academias que liberou foi com ar-condicionado, com climatizador. Porque as com ar-condicionado não podiam, porque ela ficava renovando o ar. Ela fica recirculando aquele ar ali. Isso. E outra coisa, você pensar em alguém, um grupo de pessoas que está praticando atividade física, transpirando, por mais que faça a higienização ali, não tem jeito, né? Não tem como. Nós estamos falando de odor. Não tem como. E agradar todo mundo é difícil, né? Porque tem dia que você chega lá, tá fazendo um frio que o povo tá usando um blusão. Aí tem uma tia lá que tá, infelizmente, lá com os hormônios alterados. Eu vou até convidar ela. Aí manda pra mim, manda pra Larissa atender Larissa, ela. cuida. O problema não é o ambiente, é a pessoa, né? Já é um problema hormonal. Mas agradar todo mundo é difícil. Complicado, porque tem gente ali morrendo de frio e tem uma e morrendo de calor. Até porque, assim, a unidade de vocês, né? Eu tive o prazer de conhecer as duas unidades que estão em operação. Mas você foi lá à noite, tava frio. Foi. Falar que tava calor, frio. não tava frio. Tava mesmo. Verdade. Eu fui numa unidade que realmente tava frio. Não vou falar que tava muito frio. Como eu não tava praticando... Não, mas tava com 50% só da potência. Mas fica agradável. E o número de pessoas que vocês têm, né? De alunos hoje, graças a Deus, a quantidade que vocês alcançaram. Realmente é complicado você atingir ali o nível de satisfação coletivo, né? Não tem como. E aí, como o Rafael falou mesmo, a questão hoje você não sabe mais se é por questões estética, a climatização, por ser um climatizador ou por ser um ar-condicionado, porque quem tem a vivência do ar-condicionado, automaticamente é natural ele rejeitar a climatização, achar que não vai chegar no mesmo nível. Que foi o que eu pensei quando o Rafa falou que ia botar climatizador. Eu falei, não, vocês estão loucos, não vai fazer isso não. Não vai Ainda comportar. Bem, mas essa realidade, Larissa, essa percepção que você tinha em relação ao climatizador, infelizmente muitas pessoas têm. Ainda tem. Por quê? Principalmente pelo fato de ter tido experiências ruins, né? Não visitou um projeto que tenha sido executado por uma empresa que tenha entendimento. Eu falo muito, assim, comento muito com os meninos. Equipamento, você compra até na internet sozinho. Sim. Você entra lá, você pesquisa. Qual que é o X da questão, então, Fabiana? Qual que é o diferencial? É o contexto, é o todo, né? Posicionamento, qual que é o tipo de equipamento que a gente vai trabalhar. Porque hoje a gente precisa entender que ninguém gosta de jato de ar muito forte sobre você. Em qualquer circunstância, seja na mesa de um restaurante ou durante a atividade física. Tem que ficar muito sutil, porque perturba. O jato forte, ele perturba, né? Então, você tem que pensar nisso, você tem que pensar nos pontos cegos, tá? Quem está na parte da ergometria está confortável. Quem está no peso livre não está? Não pode. Não pode. Então, o que tem que pensar? O que é isso? São pontos de distribuição. Tem que trabalhar esses insuflamentos de forma estratégica mesmo dentro do ambiente, senão não vai conseguir entregar o resultado. E muita gente não teve uma experiência ruim e tem essa visão que você tem, infelizmente. Antes da gente inaugurar a academia, a gente já estava com o Instagram e a gente recebia muita pergunta, né? E normalmente quem respondia era eu ou a Luíse. E aí uma das perguntas que a gente recebeu, assim, que eu acho que foi meio que campeã, foi, vai ter ar-condicionado? Porque nas academias da região, eu não sei porque a gente não frequentou, a gente ficou sem saber, tem, não tem, como que tá isso? E a gente, não, vai ter climatizador. Aí a gente passou a responder, vai ter climatizador. Aí o povo, mas não vai ficar gelado. Não, eu vou sentir calor. Aí a gente falou, não, a gente passou a usar a seguinte frase, venha conhecer a Sky. Excelente. E aí o pessoal foi. Tanto que, assim, dos que eu me lembro aqui, que eu me recordo, uns 4 que mandaram isso, os 4 ficaram. Não, teve então, assim, depois de conhecer. Sim, e é bacana você falar assim, não, peraí, não, vem pra cá, sente o que a gente vai conseguir entregar pra vocês, né? E essa base do conforto, o conforto térmico que você tem, quando você compara o climatizador com ar-condicionado, você se sente muito mais à vontade na climatização por devido à umidade. Muito mais. Você respira mais fácil. A respiração é melhor. Pele, né? A pele. A pele, eu também concordo com vocês. Eu concordo. A sensação é muito mais gostosa, muito mais prazerosa do que com ar-condicionado. Agora, sim, a gente está fazendo muita pergunta para a Larissa, para o Rafael. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Em relação à parte de climatização. Porque o que acontece? A Larissa e o Rafael já estão em 2 unidades, está indo para a 4ª, né? Certo. E eu tenho 2 unidades. E eu tive esse problema muito sério, que vocês foram lá das minhas unidades em umas e percebeu realmente o calor, né? O quanto era muito quente, os alunos reclamavam bastante. Então era uma questão muito grande, falar, não, vamos botar ar-condicionado. Olha, cara, esquece. Primeiro pelo custo, né? Investimento muito alto, o custo de energia muito alto, e cada dia que passa aumentando, né, no nosso país essas questões. Hoje, Fabiana, como que é essa análise de vocês, de chegar em uma academia, igual você posicionou aqui com a Larissa e com o Rafael, qual que é o primeiro posicionamento de vocês com relação a essa entrega de térmica dentro de uma academia?
que vai gerar realmente, de fato, um nível de satisfação para os alunos. E como quebrar essa barreira da sensação de ser climatizador ou ar-condicionado? Excelente pergunta, Júnior. Na verdade, assim, tudo começa com um projeto, né? Se você, na parte da climatização, não é diferente de uma construção civil. Se você conseguir começar a construir a sua casa sem um projeto, você não sabe como que isso vai terminar. Eu não consigo... A Larissa chega e fala, Fabiana, eu quero uma casa com 3 suítes, tá? Uma suíte master. Se eu não conseguir entender qual que é a expectativa da Larissa, eu não vou conseguir projetar a casa que ela está pensando. Na climatização não é diferente. A primeira pergunta é, você tem um projeto? Tenho. Porque qual que é o grande erro que eu percebo? As pessoas querem climatizar, querem tratar a climatização com um erro grotesco, por metro quadrado. Fabiana, eu quero um equipamento para atender 200 metros quadrados. Pessoal, se eu for partir para esse entendimento, o que vai acontecer? Vocês concordam que se eu climatizar 200 metros quadrados de um restaurante é uma realidade, uma loja de roupa é outra, eu estou falando de calor latente no ambiente mesmo, carga térmica, como você bem disse. Eu preciso chegar num ambiente, a unidade é existente ou ela vai ser construída? Não, ela é existente. Fazer uma visita em loco. Tem muita gente que quer vender por telefone, não dá. Não tem como avaliar isso, não. Por que não tem como? Eu preciso entender a sua estrutura. Se é 100% alvenaria, se você tem blindex, porque a gente está falando de insolação. Todos esses fatores, o que é isso? É carga térmica para dentro do ambiente. Então, se eu climatizar, se eu dimensionar esse projeto pensando em metro quadrado, a probabilidade de dar 80% de não conseguir entregar o resultado para esse cliente é enorme. Então, como quebrar isso, Fabiana? Pessoal, busque profissionais que entendam a sua necessidade. É o primeiro ponto. Legal. E outra pergunta, para a gente matar essa rodada aqui, que é o quê? Com relação às máquinas de climatizadores hoje, tem diferença entre ela ser parede e ser teto? Ou é a mesma máquina? Porque a gente vê um mercado falando, você chega em alguns ambientes e olha assim, cara, mas essa máquina não é ideal para o seu teto, ou então tão invertida a posição. Sim. Como que é essa posição de equipamento? Tem diferença sim, Júnior. Hoje a gente precisa entender que a gente precisa unir 2 fatores, estética e entrega de resultado, né? Eu preciso oferecer para o Rafael, para a Larissa, o equipamento que eles precisam e não o equipamento que eu quero, né? Que eu tenho um volume um pouco maior ali no estoque. Eu vejo muito no mercado, o pessoal pega uma máquina que a aplicabilidade dela é no teto e coloca na parede, ou vice-versa. Ela é no teto, ela é para colocar na parede, coloca ela no teto, faz literalmente, desculpa a expressão, engenhoca. O que acontece com isso? Não vai conseguir entregar o resultado. A gente tem equipamentos para... Não performa. Você tem equipamento para instalar na parede e equipamento para instalar no teto. Você precisa ter condutor de ar no teto. Eu vejo pessoas que às vezes colocam o equipamento... Esses dias mesmo eu estava atendendo um cliente no outro segmento, que é da segmento do atacarejo. Costa Atacadista. Vou citar o nome, que é um cliente que... 18 metros de altura, o pé direito dele. Colocaram o equipamento no teto. Galera... O ar não chega, não tem condutor nenhum. Sim. Não chega. Então, assim, tem que trabalhar o equipamento certo, a aplicabilidade certa. Tem momentos que eu preciso mais de pressão do que de potencial de resfriamento. E tem momentos que eu preciso de mais pressão e o potencial está ok. Ou às vezes eu preciso dos 2 fatores. Na unidade de vocês mesmo, da Vila Independência, lá a gente precisa dos 2. Eu preciso de pressão e preciso de potencial de resfriamento. Porque a condução do ar... vai ser com um pescoço extenso do duto. Então, cada projeto precisa ser analisado para saber qual é o equipamento. Então, tem diferença sim, tanto do produto quanto da aplicação dele. Mas aí entra um diferencial de vocês aí também, né? Não é puxando o saco da Fabi não, tá? Depois faz o Pix, Fabi. Deixa comigo, lá fora a gente acerta. Tá bom. Mas justamente aí entra o ponto profissional, né? Exemplos, outros profissionais que chegou a atender a gente mesmo, a maioria do pessoal chegava lá para fazer algum orçamento ou outro, o que eles faziam com a gente? Não, você vai pôr um climatizador aqui, outro ali, outro aqui, e assim, assado, fica tantos mil. Mas baseado em quê? Tá, beleza, e aí? No achismo ok. dele. O de vocês já é um diferencial, você chega lá, você explica a situação, compara a telha, qual que é a cobertura, qual que é o revestimento do ambiente, tudo mais. Sim.
E aí você me entrega um projeto, de fato, um projeto mesmo, né? Com os pontos onde vai isso ter tem valor, climatização, né, distância um do outro, o sopro do porquê, climatizador. né? Direcionamento, Então, assim, do ar. ela consegue mostrar pra gente o diferencial do produto dela. Tanto que eu nunca tinha entendido por que um projeto era de um jeito, sendo que era a mesma coisa. E aquele dia da reunião você me explicou. Eu falei, cara, Você conseguiu é tão compreender. é isso. Porque Não as faz outras diferença. pessoas realmente não conseguem passar, também não é puxando saco. Tá mas o que você passou. Faz Lá bico. fora a gente aceita. Mas eu consegui Brincadeira. entender, até porque uma tem mezanina, a outra não tem, uma é reta, a outra não é. Então, se eu coloco um jato em exatamente, cima aqui. do cliente, ele vai achar ruim. Então, assim, eu achei muito bacana a forma como você conduziu, como você explicou, como que a gente foi caminhando aí, E aí, o até eu profissional conseguir é você, entender. Né? O profissional é você. Quem É. tem que saber explicar é você, né? E a responsabilidade. É a mesma coisa de eu chegar para uma consulta com a Larissa e ela falar assim: e aí, Fabiana? Isso. Não, aí. E aí, não, Larissa. Eu que te Resolva a minha pergunto. vida. Me ajuda. Não, é mais ou menos isso. Então, eu acho que é cada um dentro do seu entendimento, dentro da sua expertise. E você, Sim. as pessoas, sabe o que eu vejo muito hoje? Em qualquer segmento que você vai, eu percebo isso de forma muito clara. Na parte da engenharia, área comercial, as pessoas têm medo de responsabilidade. Tem muito medo de chamar a piorando. responsabilidade para você. Não quer ter o Não comprometimento. quer ter com o compromisso. cliente, Não, se eu chego para quer você transferir a Não, responsabilidade. Exatamente. Né? Porque se eu chego e falo assim, é isso que você precisa? Cara, ok, Fabiana. Eu tenho que entregar aquilo que eu estou te ofertando. Sim. Não tenho mais ou menos. Não tem É meio isso, termo, não né? tem o meio termo. não O existe. que as pessoas. Eu acho. Não, acha não. Acha não. Acha não, entendeu? Então, assim, eu fico feliz com o depoimento de vocês em relação a Bom Ar e a Fabiana. É sinal de que, como vocês bem colocaram no início, estamos no caminho certo. Sim. Né? E a gente agradece o feedback porque nos ajuda a construir aquilo que a gente precisa, Uma né? das coisas que a gente tem visto bastante, né? Lá no finalzinho eu vou falar um pouco mais, explanar o que é o Grupo Pro também, né? Como que a gente está posicionado no nosso segmento e no nosso mercado. Mas vocês, abrindo mais 2 unidades agora, com certeza deve estar pensando em projeções aí futuras aí, não sei até quantas unidades vocês pretendem alcançar, né? No estado ou fora. Mas dentro de todo o conceito de climatização, voltando a falar disso também, que é a parte voltada da saúde, e a Larissa, né, que é responsável nessa área nossa aqui, né, que tem autoridade para poder falar, trocaria, Larissa, em algum momento, pararia hoje para pensar, falar, cara, a concepção que eu tenho de ar-condicionado lá atrás com o que eu tenho de climatização hoje, o que você faria? Não trocaria. Continuaria com climatizador e arrependo de não ter colocado, tipo assim, Antes. ter aceitado a ideia antes. Que legal, porque eu fiquei cara. batendo na tecla. Falei, não, gente, vamos colocar. Inclusive, a gente tinha pensado em abrir uma outra modalidade de academia que eles falaram, não, para abrir essa modalidade tem que ser ar-condicionado. Foi uma das coisas que a gente falou, opa, então a gente volta. Então por que a gente vai ter que colocar ar-condicionado? Sendo que o climatizador funciona muito bem E é mais muito benéfico, melhor. né? E é mais benéfico. Então a gente voltou e falou, não, então a gente vai continuar com a E academia com mesmo. custo operacional extremamente inferior ao do ar-condicionado. Sim. Né? Porque a gente não pode desconsiderar o caixa. Ele é o coração do negócio. Né? Ele é o coração do negócio. Então, É uma empresa, né, Ana? É com uma certeza. empresa. O CNPJ, ele precisa pensar de forma fria e calculista no resultado. Né? Ele precisa, porque é através desse resultado que o negócio prospera. Né? E nós estamos falando aqui de economia energética mesmo. Né? O payback hoje, comparar o ar-condicionado com o climatizador, em menos de 2 anos você paga o investimento. 1 ano e meio você paga o investimento, dependendo do seu projeto, é claro. Quando você traz isso para o ar-condicionado, de verdade, quantas vezes você... Quem de nós nunca viveu uma experiência de chegar no lugar, o ar está desligado, não está fresquinho ainda. Por que isso? Para economizar. Para economizar, né? Nós estamos Pesado, fazendo Porque é pesada, a conta é pesada. É legal a gente falar dentro do nosso segmento, que a gente está prestando uma assessoria, começamos a fazer uma assessoria para um grupo também de uma rede de academias, não vou citar o nome aqui, vai ter um momento que a gente vai falar. E aí a gente está fazendo esse comparativo, esse balizamento de estudo para eles de viabilidade entre ar e climatização. E a rede exige ar. E o franqueado tá desesperado. quer o climatizador. Quer o climatizador. Mas, cara, a gente estava fazendo assim, a gente jogou por alto o investimento dele de ar-condicionado, dutos e tudo mais para poder climatizar o ambiente dele em torno de 500 a 600 mil reais de investimento somente com Pra essa unidade que a gente está trabalhando. Unidade, cara. Então, assim, a unidade. diferença é muito grande. Hoje, inclusive hoje mesmo, nós mandamos a análise de estudo para eles de viabilidade do projeto, para eles terem embasamento e respaldo para apresentar para a franquia o porquê
que eles querem climatizador comparado com ar-condicionado, até em termos mesmo de payback, né? Porque é uma rede, é uma unidade muito grande, então são vários investidores. E o payback, você sabe que enquanto antes você tiver o retorno dessa operação, melhor, né? Até Acaba mesmo para pensar. o negócio. Para pensar para futuras unidades. Dentro desse contexto, Rafael, Larissa, como que vocês enxergam o fitness hoje no Brasil? Principalmente vocês dois que estão entrando agora, né? Eu já tenho quase 20 anos de fitness aí, que eu estou dentro do segmento, então eu já vi de tudo. Né? A crescente em 2010, a queda em 2014, a volta da crescente de novo em 2018, 2019, pandemia em 2020, e agora a gente está vendo uma celeridade muito grande do fitness no nível nacional. Como que vocês enxergam isso hoje no segmento? Como que vocês olham o posicionamento da Sky através de vocês? E como que vocês veem a chegada dos concorrentes? Vou começar de trás para frente. Vamos. Eu acho que a concorrência, ela é boa, porque ela te tira da zona de conforto. Legal. E isso a gente viu quando a gente abriu a nossa lá na Vila Pedroso. A gente tirou muitas pessoas ali da zona de conforto. A galera movimentou, né? A galera movimenta, a galera vai atrás. Tem 20 anos que eu tô aqui, eu nunca busquei melhoria. Não, então agora eu vou buscar porque tem alguém chegando. Então a concorrência, por um lado, tirou é muito o cara da boa. zona de conforto, né? Isso, é muito boa. E, assim, o que a gente vê e a gente espera é que cresça cada vez mais. Até pensando em realmente saúde, envelhecimento, como você havia falado, envelhecimento da população, trazendo para a minha área, eu preciso de mulher com massa muscular e sem osteoporose. Então, assim, o incentivo que a gente tem, a gente vê que tem possibilidade de crescer cada vez mais. O grande problema nosso, e acho que de qualquer outras pessoas que estão pensando em abrir, no segmento, né? é justamente achar locais para abrir. Estrutura física, Estrutura física, galpão, porque realmente está muito escasso. E quando a gente pega lotes muito pequenos. Então, mas o que a gente vê é que tem possibilidade, sim, de aumentar cada vez mais. E a gente espera e quer que aumente mais o mundo fitness, pensando em saúde. Ainda mais diante do número que o Rafael citou anteriormente, se nós pensarmos que só 10% da população... O que tem no mercado não atende, né, Não cara? atende ainda, é muito pouco. As academias que tem não atende. Não atende. E essa questão da localização eu acho muito interessante, porque muitas vezes, muitas mulheres, na verdade, a nossa rotina, né? Eu acho que mulher, homem também, a mulher é porque a vida dela acaba sendo, o tempo dela, as 12 horas, 8 horas dela, parece que é menos ainda do que a do homem. Não puxando para o nosso lado, mas eu acho que o nosso tempo é verdade. O tempo é mais, eu acho. Então, quando você tem uma unidade que está ou na sua rota, ou próximo do seu trabalho, isso viabiliza o acesso ali. Né? Você consegue encaixar dentro da sua rotina. Então, quando você fala de pontos, eu acho interessante, porque muitas vezes as pessoas são... isso é um impedimento para que você frequente uma unidade. Você encaixar aquilo ali dentro da sua rotina. Né? Você fala da correria do dia a dia, né? O trânsito. Às vezes você tem que malhar na hora do almoço. Tem que malhar um pouquinho antes, tomar banho na própria academia. A verdade é que hoje o que você nota é que existe muito mais desculpa do que vontade do pessoal. Isso né? é verdade, também. Igual também. Muita gente chega em mim às vezes e fala, Rafael, nossa... O que eu faço para me ter vontade de malhar? O que eu tomo? Começa Vergonha. Falar, rapaz, se você descobrir o que você toma para dar vontade de treinar, você me conta, porque eu também quero tomar também. Não, e vamos nada que vai te dar vontade de treinar. Quem treina sabe se eu tomar um pré-treino vai me dar vontade de treinar? Eu nunca senti vontade de treinar tomando um pré-treino. É disposição pessoal Depois mesmo. que você começa a treinar ali, talvez você melhora um pouquinho seu desempenho, mas te dá vontade de treinar, nunca vai dar. Nunca vai dar. E é hábito, né? Isso é hábito. É hábito. A atividade física, ela é hábito. Hoje eu estresso de não ir todo dia. Quando não dá pra ir, eu fico estressada. Porque você já tem a rotina Porque eu já tenho a rotina de ir, independentemente do O horário. povo acha que às vezes é só estética, né? Não é, gente, é saúde. O povo acha que é só... Nossa, você tem um corpinho bonitinho, ela tem um corpinho bonitinho. Eu ia fazer tá indo essa só por pergunta causa pra que é você. o corpinho e tal. Não, mas, rapaz, isso aqui é a mente. Eu ia até perguntar pra Larissa agora, ela voltando mais uma vez, né? É bom ter uma médica na mesa por causa disso. Explorar um pouquinho? Porque o que acontece? Se você pegar o fitness, né, de antigamente ali dos anos 90, né, o halterofilismo, né, o Arnold Schwarzenegger, os grandes misters universos aí, né, que partiu dos Estados Unidos. Então você via só pessoas musculosas em academia. Então o ambiente de academia antigamente nos anos 90 para início dos anos 2000 era o quê? Cara, musculoso. Estética, sempre só vai pra academia quem é musculoso, botar aquela camisetinha regata, mostrar os músculos. Ficar em frente ao espelho ali, né, aquela coisa. E eu acho que isso meio que deu uma retraída nas pessoas que olhavam para aquilo e falavam, cara, então não é um ambiente de saúde.
Justamente. Não é onde, né, a pessoa a que tem obesidade, a pessoa que tem um problema de Eu não vou nem lá porque eu tô com depressivo. vergonha. Exatamente. Tá todo mundo. Muita gente. Sim, a gente precisa de um começo. Excelente A questão comentário. do comparativo, Sim. né? E hoje a academia, cara, o que mais tem é espelho, né? É espelho. Então, onde você passa tem espelho, todo mundo se vendo ali todo momento. Mas você, como médica hoje, como é que você olha pro fitness associado à saúde, qualidade de vida, bem-estar, e vendo que a gente vem numa crescente muito grande de um processo depressivo, crianças muito ansiosas, né, devido à utilidade de smartphone, tablets, né, computadores, redes sociais. Como que você vê o benefício associado à atividade física para as academias hoje, para esse público específico? Eu ia até fazer um comentário na hora que a gente falou de pandemia, que teve um crescente aí na época da pandemia. Muito disso foi para justamente as pessoas saírem de processo de depressão. Porque a gente sabe que quando você faz exercício físico, por mais que às vezes você não tenha vontade de ir, não quero, tô cansado. A hora que você chegar lá, o bem-estar que você sente pós-treino, tipo que o povo coloca de missão cumprida, muda o seu dia. Por isso que eu falo, malha de manhã, porque você vai passar o dia inteiro bem, se você tiver condições. Sim. Não teve, vai malhar Sua em outros produtividade horários. é melhor, né? Sim, não teve, vai malhar em outros horários, mas não deixa de ir, justamente por conta disso. Igual, por exemplo, a maioria das academias não aceita criança, mas coloca a criança para fazer exercício físico. Põe ela numa natação, põe ela numa luta, põe ela em qualquer outra coisa, mas faz alguma coisa, até para ela criar o hábito de sempre se movimentar, de sempre pensar em saúde. Tem um rapaz na nossa academia que quando ele entrou, ele era muito obeso, muito obeso. Você via que ele tinha vergonha de olhar no espelho. E hoje eu conversei com ele, ele entrou com alimentação, ele não entrou ainda com medicamento, mas provavelmente em algum momento vai ter que entrar, porque a gente acaba estabilizando, a gente sabe disso. Mas você já vê a felicidade dele hoje de ir para a academia. Isso. E a academia hoje, eu não acho que é um lugar só de pensar no corpo. É aquilo que a gente falou, é na mente. Isso já ficou passado. Quantas pessoas estão separadas e não vão lá para, espairecer? Quantas pessoas não perderam um ente querido e vão lá para, vou ficar bem, é meu momento de paz. Então, a academia, ela vem para isso também, para ajudar a gente no nosso mental. É corpo, mente e espírito. Sim, porque a gente é num tripé. Total. E se a gente não ficar bem nesses três, a gente vai virando uma bola de neve e chega uma hora que a gente não dá conta. Aí cai no processo depressivo. Pra gente conseguir levantar de novo, às vezes é mais difícil. Então, hoje eu não quero, tô com TPM, não quero ir. Cara, vai. Você vai ver que vai melhorar. Quantas vezes eu tô de TPM, não vou. Não, eu vou. Igual semana retrasada, domingo, passei mal o dia inteiro, vomitando, diarreia. Chegou na segunda, eu falei, não vou, né? Tô fraca. Aí eu parada lá em casa, olhando televisão, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui vendo Netflix? Deixa eu malhar. Não vou, eu vou malhar. Eu até postei, melhorei e vim. Legal. Vou malhar. Peguei menos peso? Peguei. Fiz menos repetição? Fiz, mas eu fui, movimentei, saí de lá super bem. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. Às vezes é difícil. É difícil. Todo começo é difícil. Começar uma dieta é difícil. Começar num emprego novo é difícil. Começar a se movimentar é difícil. Mas começa. O novo é assustador. O novo é assustador. O novo é assustador. Mas é aquilo que eu tava falando mesmo, Né? o pessoal é meio acomodado, né? Tipo, ninguém quer, entre aspas, né? Exemplo mesmo que eu costumo dar também, por exemplo, hoje o pessoal prefere investir na doença do que na saúde dela. Hoje, quantas pessoas você conhece que tem plano de saúde? Que paga aí 300, 400 reais num plano de saúde. Várias. Aí o filho da mãe não tem coragem de pagar 150 no matrícula da academia para treinar. Prefere pagar médico. E ele vai medicamento pagar na o plano de farmácia, né? saúde ali a vida inteira, às vezes nem utiliza. Você paga pra não usar. Você paga para não usar. É igual um seguro, você paga, você não espera Sim, que você não utilize, espera. né? É, Beleza, sim. mas tá, você prefere mal pagar necessário, um plano de, né? Justamente, É um você, mal você necessário. prefere pagar um plano de saúde Mas é a percepção de valor, do que investir né? na sua saúde com 1/3 do plano de saúde. Eu não sei se na visão, um pouco da minha visão também, acho que na visão de vocês, eu acho que ainda falta muito incentivo ainda, não só de nós como empresários, empreendedores do segmento fitness, mas do próprio governo também, o incentivo mesmo, as mídias falarem mais, já está falando. Uma das coisas que a gente percebe muito da mudança, né, do médico dos anos 90, início de 2000 para agora. Antigamente você não via médico falar muito em atividade física para academia, porque era meio que uma barreira, uma concorrência. Hoje não. Você paga uma consulta, igual você falou, você paga uma consulta de 400, 500 reais para um médico, o médico vai virar para você e falar assim, você faz atividade física? Se pegar minhas anamneses todas, 100% tem essa pergunta. Acho que é uma das primeiras perguntas, né? Tem você lá. faz atividade física? Todas. Não. Cara, tá aí o problema. Tá aí o problema. E muitas vezes a atividade física deixa de você usar vários remédios, né? Vários remédios. Você elimina várias medicações. Eu tenho no paciente organismo. que tem fibromialgia,
Larissa, não vou pra academia porque tudo dói. Cara, vai doer, calma. Dói pra quem início, não tem. Então, no início vai doer. Só que é óbvio que você também não vai chegar e, vou meter o louco e vou sair fazendo tudo. Não. É óbvio que você precisa de um acompanhamento, precisa ser construído. Exemplo, justamente isso que ela comentou. Eu tive chikungunya. Eu fiquei quase 5 meses com aquela porcaria. Ela acabou com as articulações. A Larissa e o André que me tratou. A gente fez de tudo que vocês pensaram. Tomou coquetel, tomou tudo que você pensar, corticoide. Vitamina, tudo. Resolvia durante o prazo do medicamento mesmo. Passava, voltava as dores tudo de novo. Até que eles falaram, Rafael, não tem mais o que fazer não. Vai pra academia. Faz uma fisioterapia, vê se o corpo reage, sei lá. E aí foi fazendo, chorando e fazendo exercício e o corpo reagiu. Hoje ainda sinto alguma dor ou outra, assim, mas tipo, voltou. Mas achei que não ia voltar. Mas vai normalizando, né, aos poucos. Vai normalizando. Dentro desse conceito hoje, né, desse trabalho de expansão que vocês estão fazendo aí, como que vocês olham o segmento para os próximos, bem curto prazo mesmo, os próximos 3 anos, e como que vocês se enxergam no mercado nos próximos 3 anos? Vocês têm pretensão de abrir novas unidades? Está no radar? É projeto? E o que vocês falam para quem quer ir para o segmento fitness hoje? Eu espero que continue crescendo, né? Por favor, né? E tem que crescer, na verdade. Porque, gente, é o que a gente tá falando. Poxa, 10% é muito pouco. Tem que crescer, tem. Diminuir, não tem lógica que vai diminuir. Porque a necessidade do pessoal não pode cuidar vai ser sempre maior. Não e tem uma coisa lógica. que está acontecendo também, tá vindo uma mudança cultural aí, né? Se vocês pararem para pensar, os nossos pais, acho que nós estamos mais ou menos na mesma idade aqui na mesa, os nossos pais não tinham essa percepção que nós temos hoje, né? E é claro que a gente vai levar isso para os nossos filhos, né? Justamente que é saúde, você precisa fazer alguma coisa, né? Eu estava vendo esses dias meu sobrinho na minha casa brincando lá e ele correu um pouquinho, um pedacinho que tá. Falei, que isso, Renanzinho? Pelo amor de Deus. Então, é mais ou menos isso. Hoje, eu falei assim, nossa, tia, é verdade, eu preciso voltar para o futebol. Você está vendo que ele mesmo já entende que ele... Consciência, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Sim. Então, eu acho que não tem como isso retrair. Pelo contrário, né? A gente vai ter, assim, eu acredito, assim, complementando a minha visão em relação a isso, uma crescente aí, porque tá vindo uma mudança cultural em relação a isso. E está nos planos de vocês mais unidades ou não? No momento, como é que tá? Em breve. Próximo episódio. Próximo episódio. Vamos deixar essas duas. Fala um pouquinho agora para nós da expectativa da abertura das 2 unidades que a gente falou que estava no forno aí, bem rapidinho. Rapaz, que a gente já grande. tá Tá grande, vou te falar. E tá grande o espaço lá que a gente tá montando também. Legal. Eu vi ontem no seu Muito story. grande, muito grande. Não tinha visto isso. Você viu a do centro, né? É, a do centro. É, da Avenida Independência. Inclusive, quem estiver assistindo nós aí também tem diferença, viu? Avenida Independência com bairro Independência. São 2 unidades. É isso aí, bem colocado. Porque tá tudo na mesma avenida? Não. Uma é na Avenida nome. Independência e a outra é no bairro Independência. Independência. Eu só fui decorar isso semana passada. Entendi. Qual que era Fica qual? 4,5 km, 5 km uma da outra. Tem Legal. uma distância bacana entre uma e outra, Rafael, mas pode confundir. qual que é a previsão aí de abrir as portas dessas 2 unidades que tá chegando aí? Fala pra galera aí, para eles já criarem a expectativa dessa chegada aí na região. A previsão, a gente está correndo que em segunda semana no máximo de outubro a gente esteja inaugurando uma e no começo de novembro no máximo a outra. Tá muito muito próximo, da né? outra. Muito próximo. Muito próximo. Excelente, muito próximo. excelente. Uma pergunta que não quer calar, né, na mesa. Indicaria um bom ar? Claro. Com certeza. Que coisa, Com certeza. Bacana. que coisa boa. Sem preconceitos, agora contra climatizador. Excelente. Nossa, não, essa merece. Obrigada. Nossa, que coisa mais maravilhosa, viu? Dentro do conceito, o que foi que mais chamou a atenção de vocês no fitness agora? Vocês fazendo parte dele mesmo de fato, o que vocês olharam para o negócio e falaram, cara, que legal isso, que bacana a gente tá indo para esse segmento, você saindo da sua atividade principal, que é a saúde, e você, né, o Rafael, vindo do ramo imobiliário e entrando pro fitness. O que vocês olham e falam, cara, isso aqui é legal, isso aqui encantou a gente, isso que nos fomenta, que dá vontade de fazer mais? No meu caso, é a questão mesmo em relação à saúde. Ver que as pessoas estão buscando saúde e não pensando em doença. Legal. Então, para mim, para o André, a gente fica aí nessa questão mesmo de saúde, de ver pessoas se movimentando. Que é o propósito que é o de nosso vocês, propósito, né? Isso é óbvio, legal. E no nasci seu, para Rafael? isso. É justamente o diferencial que você faz na vida das pessoas, né? Eu treino aí tem 17 anos aí. Comecei por estética, que eu era bem magro mesmo.
mais pesado era gengibre e orelha, pra você ter noção. Então, assim, era muito magro, irmão, era muito magro. Aí por fim, virou saúde mesmo. Hoje eu gosto, quando eu não vou, eu fico estressado. E a gente vê a diferencial que a gente faz na vida das pessoas ali. Inclusive, lá no Nova Era, por exemplo, a gente consegue notar o pessoal que começou com o pessoal que está hoje, sabe? Inclusive, a gente até está com um esqueminha lá para poder chamar o pessoal para fazer uma entrevistinha, mostrar o antes e depois de cada um. Porque dá uma diferença muito grande. O pessoal que assim, perdeu muito peso, o pessoal que às vezes chega na gente mesmo e fala, cara, eu tinha depressão, eu tinha isso, aquilo outro, isso aqui é muito bom para mim. Então, assim, é gratificante pra gente. Mais uma pergunta também. Financeiramente, a gente entende que a mudança da saúde, né, o bem que a gente pode estar levando para as pessoas é legal, mas financeiramente, olhando para dentro da rede, né, que vocês estão dentro de uma rede, dentro de uma franquia, é satisfatório também o resultado final? Tá satisfatório? Sim, sim. A primeira unidade, no caso do Nova Até porque Era, não é filantropia, ela já dá um né? retorno bacana, né? Tudo mais. Legal. Obviamente que você sabe que a gente tem uma carga muito pesada em cima da gente, que acaba que meio que a gente... Força a gente a trabalhar mais. Força a gente a trabalhar mais, justamente. Então, não assim, vou falar nem que desanima, força a gente a trabalhar mais. Você sabe como é que funciona. Então, assim, é o que pesa hoje para qualquer empresário, acredito, no Brasil, né? Qualquer linha, então, né? É isso que pesa mais, mas tem sim um retorno, tá? No caso da Pedroso, agora ela está indo pro quarto, quinto mês, ela já está estagnando ali então já está bacana. Já está no ponto de equilíbrio, payback então, assim, já. No início dá aquele desespero, gritaria, loucura, mas normal. Dá certo, entendeu? Agora está estagnando, está indo certo. A Larissa está presenciando aí. Né? Não, mas tá dando certo. E outra pergunta, né? A gente fala muito de resultado, a gente fala de expansão, fala da qualidade de vida, do bem-estar, olhando para o mercado. Mas vamos falar um pouquinho de equipe, que eu acho que é interessante, né? Porque sozinhos também não adianta, só a Larissa, só o André, só o Rafael. O que vocês têm a falar hoje dentro do modelo de franquia do time? De pessoas envolvidas, engajadas com vocês ali, faz diferença no dia a dia, ajuda vocês dentro do processo? Como que vocês enxergam pessoas? Porque a gente fala, a gente está passando por um problema seríssimo, né, pessoal? Que é a mão de obra qualificada. Sim. Essa geração X, Z, Y, não sei até onde que vai esse negócio no alfabeto aí, e a gente está sabendo da dor que é. Como que vocês olham lidar com essa equipe, treinamento e tudo mais para poder manter o engajamento e a entrega de resultado na ponta? Como vocês olham para isso? A gente tenta estar sempre mais próximo possível da equipe, né? A gente acredita que a gente é um diferencial muito grande junto com eles. Mas sempre na entrevista a gente até conversa com os meninos o seguinte: a gente quer que vocês vivam isso aqui. A gente nota até da pessoa, né? Se ela gosta, se ela não gosta. E tem quem se destaca, quem não se destaca, né, cara? E faz parte do ciclo, né? Sim. A gente fala pra eles, cara, você gosta disso aqui? Não, eu gosto. Então, sim, a única coisa que a gente quer de você é que você faz o que tem que ser feito. Que é auxiliar quem precisa, que é dar atenção para quem precisa, corrigir movimento. Então, desde o estagiário até o professor, a gente pede única e exclusivamente isso deles, né? A Larissa também está presente lá com isso, ajuda nessa cobrança também com os meninos. Eles têm todo apoio nosso, a gente sempre cobra bastante deles no seguinte: a gente não quer que vocês maltratem aluno, mas também a gente não vai aceitar aluno maltratar vocês. Com certeza. Se não tiver motivo. É mútuo, né? É mútuo. Né? Então, assim, a gente protege a nossa equipe. Isso é bom, cara. Né? Porque assim, tem gente do quanto é jeito, né? Então a gente protege os nossos. A gente tenta estar o mais próximo possível deles. A gente tem, por exemplo, lá na Vila Pedroso, a nossa coordenadora, que é assim, nosso braço direito e esquerdo o tempo todo, porque igual o Rafa e a Lu não tem tempo às vezes de ir pra lá, eu e o André não tem como ficar na correria, então ela é quem meio que organiza tudo, mas a gente tá sempre sabendo de tudo. Então, fulano não gostou disso, vem cá, vamos conversar, por que você não gostou disso? O que é que tá acontecendo? Você tá insatisfeito aqui? Não tô. Então, vamos tentar melhorar nisso. Até a gente faz reuniões para saber o que a pessoa tá achando, como que ela tá. A gente deixou isso, até de aluno, é muito bom pra gente saber onde a gente mexe, o que a gente movimenta, tira um de cima, põe pra noite, tira, sabe? Então, assim, a gente tem uma integração muito boa ali com a equipe. E isso é muito válido, né? Quando a gente se trata de pessoas, porque não adianta, pessoas você tem que treinar. A gente passou por um treinamento sábado agora com a equipe nossa aqui de Goiânia, né? Da unidade que nós temos aqui em Aparecida. A gente fez um treinamento lá junto com a equipe e a gente tem um negócio muito bacana que nós vamos até compartilhar com vocês se for interessante. Nós fazemos uma autoavaliação do time com a própria equipe. A própria equipe a gente coloca elas para se autoavaliarem.
a gente deixa bem claro quando a pessoa entra, a gente tem um termo de responsabilidade, né, de um termo de conduta da nossa empresa, e todos eles assinam esse termo de conduta. E dos pontos que a gente enfatiza bastante é assim, ó, cara, você mesmo vai ter que fazer a autoavaliação do seu amigo. E isso não é para poder prejudicar, não é para poder atrapalhar, não, cara. É porque aqui a gente tem um processo de crescimento, tanto com crescimento empresarial quanto com crescimento pessoal de vocês. Porque eu não estou preocupado se você, eu vou te dar o conhecimento e você vai lá para o meu concorrente amanhã. Eu não estou preocupado com isso. Porque o conhecimento, ele é seu. Então, onde você for, você vai levar. Agora, de que forma que você vai querer utilizar isso, é um problema seu lá fora, né? Mas enquanto estiver dentro da nossa operação, a gente quer que você faça bom uso disso. Então, a gente faz até mesmo para poder fazer uma bonificação para eles em termos salarial também. Então, a gente faz uma retroavaliação entre eles mesmos, uma folha, onde não tem nome. Então eu vou lá, avalio o Rafael avalia a Larissa avalia a Fabiana avalia o Júnior, e aí eu como gestor e o meu responsável técnico fazemos uma avaliação total. Se durante 3 avaliações alguém da equipe tiver um score abaixo, esse cara automaticamente ele é desligado da equipe. Bacana. Por quê? Porque ele não pode contaminar o time, cara. E se o próprio time já tá falando, por que a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Aquele negócio, você tem que ser rápido para demitir e lento para contratar. Até porque demitir é muito caro, né? Hoje demitir é muito caro. Isso é uma muito cultura caro dentro da nossa empresa hoje, cara. Tanto assim, a nossa rotatividade de equipe técnica ela é muito pequena. Muito pequena. E uma das coisas que é bacana, antigamente eu tinha problema de contratação. Hoje eu tenho currículos de espera de gente querendo treinar, dar aula dentro da nossa academia, cara. É muito legal isso. Por quê? Porque é a valorização pessoal mesmo e isso reverbera. E é bom quando você faz isso, você percebe que está indo no caminho certo. Então eu acho muito bacana essa questão do reconhecimento, da valorização pessoal. E esse trabalho, cara, do autoconhecimento entre eles é muito bom. É muito positivo dentro da operação. E uma coisa que a Larissa falou que eu acho interessante é essa proximidade mesmo, né? Seja com o aluno ou com o professor. Porque gerir pessoas hoje é um desafio. É um desafio, né? Gerir pessoas hoje. Com essa geração nova que está vindo, né? Então, que não assim, aceita frustração. Não, de jeito nenhum. Eles não estão preparados para lidar com o não. Tanto que na nossa época de... Nossa, que eu mais ouvi era que não. Que isso? Não, para nós fazia parte. Não. O não eu já tenho. Já ia esperando ele, né? Desse jeito. Então, gerir pessoas hoje dentro de qualquer negócio é um desafio. Pessoal, o bate-papo é muito bacana, né? E a gente vê que passou. 1 hora já voou. Já foi 1 hora já. Né? E eu quero só falar antes das considerações finais aqui, pessoal. Falar um pouco do Grupo Pro. O que é o Grupo Pro? Essas conexões de empresas, né? Hoje o Grupo Pro ele é o hub de negócio. Dentro desse hub de negócio, pessoal, nós temos condições de te atender 100% na entrega de sua academia. Então, desde o projeto arquitetônico, desde o acompanhamento com os engenheiros, né, a construção. Eu acho que a gente até chegou a fazer um acompanhamento com vocês. Na verdade, as 2 unidades... Uma assessoria nessa parte aí, né, de obras e tudo mais. Sim. Então, pessoal, para você que está pretendendo e quer montar a sua academia e não sabe por onde começar, hoje a gente consegue fazer todo esse projeto para você, desde a construção, a entrega de equipamento, climatização, parte de móveis, acessórios, arquitetura. Então, hoje, o Grupo Pro, né, juntamente com esse hub de negócio, a gente consegue fazer você ter sucesso, economizar tempo, economizar dinheiro, que é doído, né, Rafael? Você que está nessa fase de obra aí junto com a Larissa, você sabe muito bem o quanto que o mais valioso ainda é o tempo. É o tempo. Né? Então, se você tem uma empresa hoje que pode te apresentar todo esse processo, conta com o nosso apoio aí. Estão muito bem preparados para atender vocês com relação voltado para o segmento fitness. As 2 unidades, bem rapidinho, as 2 unidades do Rafael, tanto da Avenida Independência como o bairro Independência, eles tiveram uma experiência exatamente isso, construção, climatização, mobiliário e climatização, né? Você indicaria hoje essa frente, hoje com a obra, o acompanhamento da obra que está sendo feito com comparado a parte... com a primeira. Com a primeira, que a Vila Pedroso foi você fez... Evita muitos ajustes, muito... Desgaste, né? Desgaste, justamente. Hoje você tem acompanhamento da JRF Construções, que é a J3, através do engenheiro John, que está te atendendo, né? Isso. Então, hoje, isso foi um diferencial comparado com a unidade da Vila Pedroso, com as 2 legal, hoje. Não, excelente, coisa boa. Então, tá mais tranquilo, né, Rafa? Nossa, eu tava sendo engenheiro, arquiteto, era todo ali, ó.
Hidráulico, elétrico, tudo, né? E otimiza tempo e dinheiro, né, pessoal? Demais, Tempo e dinheiro. demais. Porque você dedicar um segmento que você não conhece, a um cenário que você não conhece, que é o ramo da construção civil. E não tem como você descobrir fazendo ali. Sem dúvida, é verdade. Tem que vivenciar, né? A gente tinha esquecido de colocar, né? Sim. Mas hoje a Sky, tanto a Vila Pedroso não, Vila Independência, Jardim Nova Era, Vila Independência e Bairro Independência. Olha, vamos lá. Bairro Independência, Avenida Independência e Jardim Nova Era tem esse acompanhamento. E a Vila Pedroso. Excelente. Legal. Excelente. Rafael, obrigado, meu irmão. Valeu, João. Pela participação de vocês. Sucesso, Larissa. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Fabi. Com certeza. A gente vai estar num outro momento aqui falando, vamos deixar inaugurar essas duas, fechar as 4, aí a gente vai falar de projeto futuro, ver o que vem pela frente aí e novas novidades. Combinado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Para nós.